Eu peço que você abra a palavra de Deus, por gentileza. Nós nem havíamos combinado, viu? O meu pai, eu pedi para ele fazer o momento da liturgia ali, referente aos dízimos e ofertas, e ele escolheu 1 Crônicas 29, claro que outro versículo, mas nós vamos ler o mesmo capítulo ali, um trechinho, 1 Crônicas 29. Eu peço que você me acompanhe ali também, por favor. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, o último capítulo deste livro. E nós vamos ler os 2 últimos versículos do capítulo, do livro, né? Na verdade, vem os versículos 29 e 30. 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 29 e 30. E esse texto, todos acharam? Amém, glória a Deus. Vamos então ler ali esse texto, 1 Crônicas, capítulo 29, versos 29 e 30. E esse texto da palavra de Deus fala o seguinte: os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrados, né? Registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com o que se passou no seu reinado e a respeito do seu poder e todos os acontecimentos que se deram com ele, com Israel e com todos os reinos daquelas terras. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado pela tua palavra, porque ela como um todo, Senhor, ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa, Senhor Deus, para penetrar até o mais profundo do nosso coração, para saber o que se passa no nosso coração, Senhor. E ela é poderosa também através da ação do Teu Espírito Santo para nos transformar, Senhor. Muito obrigado por isso, por essa verdade, Senhor. Agora nós pedimos que essa mesma palavra, Senhor, por esse mesmo Espírito Santo de Deus, e tão somente o Espírito Santo de Deus, que é bem-vindo aqui, que nós sejamos ministrados, transformados, vivificados pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco. Hoje é um dia em que nós nos alegramos, Senhor, em que nós queremos demonstrar nossa gratidão ao Senhor por conta do aniversário da nossa igreja, Senhor. E que em meio a esse contexto, a esse ambiente, que o Senhor possa nos ministrar, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor me ajude, Senhor, a compartilhar esta palavra, Senhor Deus, de forma que glorifique ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Também eu peço pelas irmãs que estão ali na cozinha, mesmo elas não estando aqui, que o Teu Espírito Santo, de forma sobrenatural, possa ministrá-las também nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, 1 Crônicas, 2 Crônicas, né? Às vezes são livros que a gente não para muito, né? Para dar uma olhada. Mas lendo esse texto aqui, eu quero falar um pouquinho hoje, a gente pensar um pouquinho juntos, ainda mais tendo essa ocasião do aniversário da igreja, né? Eu quero pensar um pouquinho com você hoje sobre legado. Legado. O que a gente está preparando para deixar de herança, né? E aqui eu não estou falando necessariamente de herança financeira ou de bens, né? Herança espiritual, né? Herança de valores, né? Então, irmãos, esse autor, primeiramente, só para dar um pano de fundo aí, esse autor do livro de 1 e 2 Crônicas, ele não é identificado aqui no começo, né? Mas é alguém que registra alguns momentos da história do povo. Mas acredita-se que tenha sido Esdras, o profeta Esdras, né? Que pelo menos tenha sido o revisor desse livro, né? Que tenha organizado ali os acontecimentos, né? Para que fosse registrado feito esse livro. E até o capítulo 9, você não precisa fazer isso agora, mas em 1 Crônicas, até o capítulo 9, tem apenas genealogias. Árvores genealógicas, descendências, né? Um é filho do fulano, que é filho do ciclano, que é filho do outro, que é filho do outro e tal. Até o capítulo 9 é só isso, começando lá em Adão, né? E aí vai. E do capítulo 10, portanto, até o 29, ele conta a história ali da vida, basicamente da vida de Davi, desde a morte de Saul até o final da vida de Davi, né? Como rei de Judá e de Israel que foi, né?
Mas eu quero chamar a tua atenção aqui, eu quero ler de novo esse texto que nós fizemos aqui a leitura, né? Para a gente ver como que encerra o relato desse autor. Né? Lê ali comigo de novo, por favor. 1 Crônicas 29, versos 29 e 30. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrados por Samuel, o vidente. Só um parênteses, naquela época também se chamava o profeta de vidente, ok? Então era o profeta Samuel de fato que ele está falando aqui. Registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã, aquele que repreendeu a Davi, né, por conta do seu pecado, e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com o que se passou no seu reinado e a respeito do seu poder e todos os acontecimentos que se deram com ele, com Israel e com todos os reinos daquelas terras. Então ele está falando aqui, tudo o que aconteceu na vida de Davi está registrado no livro das crônicas, escrito por Samuel, por Natã e por Gade, os profetas ali que ele cita, né? Tanto os primeiros atos, aqueles lá do início, tanto é que no capítulo 10 ou 11, fala sobre quando Davi se tornou rei, né? De fato ali, após a morte de Saul. E os últimos atos, porque esse trechinho final ali é sobre a morte de Davi. Ele estava ali de fato nos seus últimos momentos, né? Então, tanto os primeiros atos como os últimos atos foram registrados. E o que eu quero dizer com isso? O escritor, ainda que a gente não tenha a identificação de quem seja realmente, mas ele dá a fonte das informações. Ele dá a fonte de onde que ele tirou tudo que ele escreveu aqui, né? Sobre as quais ele escreveu. São escritos, como eu falei, de Samuel, de Natã e de Gade. Esses atos de Davi, que a gente lê em 1 Crônicas durante todo o livro, a partir do capítulo 10, não são invenções. Não é uma coisa que apareceu na cabeça dos profetas e eles resolveram ali escrever e inventar uma história. Não. Ele dá a fonte. Como se ele desse a referência bibliográfica, de fato, né? Do que ele está escrevendo aqui. Davi viveu tal, desse jeito. E essa informação está lá naquele livro. Lá no outro livro, lá naquela referência. Não são atos inventados, imaginados, mas tanto é que ele cita as fontes, né? Não é apenas a tradição oral, passando de pai para filho, para neto, para bisneto, não. Isso foi registrado. É interessante a gente pensar nisso. Então veja que Davi, esse homem tão conhecido, né, segundo o coração de Deus, um exímio militar, né? E na verdade, né, até o próprio Deus falou que ele tinha muito sangue nas mãos, né? Mas era um exímio militar, de fato, né? Aquele que foi rei de Judá, rei de Israel. Mesmo sendo rei, mas ele se portava com humildade diante do Senhor, né? Então, tudo que ele fez em sua vida, do início ao fim, está registrado. A gente tem essas informações registradas nos livros, né? Nos documentos por determinadas pessoas, para que os atos dele fossem lembrados pelas próximas gerações, né? Até hoje a gente fala Davi, homem segundo o coração de Deus, ou então Davi, aquele que pecou com Batseba, que adulterou e praticou homicídio, né? De igual forma, tanto os atos bons como os ruins, né, da vida dele, a gente se lembra, porque há o registro da história dele. E, de certa forma, esses registros que constam aqui nesse livro, vamos pegar 1 Crônicas especificamente, tem 1 Reis também ali, enfim. Mas esses registros são, de certa forma, o legado dele, ou aquilo que nos mostra o legado dele. O que ele fez, o que ele deixou de marca, né? Porque a gente consegue ver tudo o que aconteceu na vida dele. Porque tem registrado. Os profetas tomaram esse cuidado de fazer o documento. E se nós lermos ali em alguns trechos de Reis, Crônicas, né, que fala sobre os reinados, né, sobre os determinados reis ali, né, tanto de Judá como Israel, você vai poder ver na tua casa que sempre, acho que quase em todos, se eu estou bem, se a minha memória não me tapear aqui, mas em praticamente todos os relatos do reinado do fulano, reinado do ciclano, ele encerra mais ou menos assim, com um versículo. Quanto aos mais atos do rei tal, né, do fulano, e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá, ou de Israel, né, se assim for o caso. Então, irmãos,
os relatos, ainda que sejam breves, né, alguns deles, eles estão registrados nos livros da história, escritos pelos profetas. Então todos eles têm o seu legado, o que eles fizeram, tem isso registrado nos documentos, que hoje aqui para nós é a palavra de Deus. O legado deles ficou. Tanto reis bons como Asa, Ezequias, quanto reis maus como Manassés, Roboão. Cada um deles tem o seu legado, a sua história. Tudo que eles fizeram, a marca que eles deixaram. Está aqui, ó, tá aqui. Essa Bíblia aqui, ó, inclusive um parênteses, essa Bíblia aqui o meu pai achou. Ele trabalha lá na reciclagem, né? O meu sogro trabalha na mesma empresa. O meu pai achou essa Bíblia. Está praticamente nova. Esse cidadão aqui na capa, aí não vai dar para ver muito, mas caso alguém não saiba, esse cidadão aqui se chama Ashbel Green Simonton. Foi um missionário que trouxe o presbiterianismo para o Brasil. Ele tem o legado dele. Não na palavra de Deus, de fato, na escritura sagrada, mas na história, ele tem o legado dele. Isso tem que ser dado valor, não glória, mas tem que ser dado valor pelos servos de Deus que vieram antes de nós. Mas pensando nisso, irmãos, agora a gente está comemorando aí 28 anos de organização da igreja, né? E eu digo que, eu acho que talvez não é a palavra mais correta, mas para mim é irrelevante se a gente está em status de congregação ou não. A gente tem que comemorar esse momento. A gente tem que comemorar esse momento. 28 anos lá, 13 de janeiro de 1996, né? Eu tinha quase 5 anos de idade quando essa igreja foi organizada. Mas ela começou também lá atrás, em 82. Faltavam 9 anos para eu nascer. Essa igreja começou lá atrás. Muita coisa foi feita para que nós estivéssemos aqui hoje, 21 de janeiro de 2024. Muita coisa foi feita. E se a gente for pegar lá de trás, são 42, né? Acho que 42. 42 anos de história. Desde a época do primeiro trabalho que começou, né? Mas hoje a gente está comemorando de fato os 28 anos de organização da igreja. E aí a gente se depara com a pergunta, né? Pensando nisso tudo, no relato dos reis, no legado que eles deixaram, nas marcas que eles deixaram. E aí a gente se depara com a pergunta: qual que é o legado que nós estamos preparando para nós deixarmos? O que foi deixado até aqui? O que foi feito até aqui, né? E o que nós estamos preparando? O que nós estamos trabalhando para deixar de legado para as próximas gerações? Porque a igreja de Deus, ela não morre quando a gente morre. Ela permanece. Ela permanece. Os apóstolos, os primeiros lá, não estão mais aqui há muito tempo. Então eles foram passando bastão, e cada um foi construindo a sua história, foi deixando o seu legado, deixando a sua marca, e nós estamos aqui hoje. E como que nós estamos nos preparando para passar esse bastão? Como que nós estamos nos preparando para construir esse legado, deixar essas marcas? Que marcas que nós estamos deixando? E isso eu digo, claro, na nossa família, na nossa vida profissional, mas especificamente como cristãos, nós como igreja, IPI Ebenezer, comemorando 28 anos, que legado que a gente está construindo? E isso eu estou falando, trazendo algumas, entre aspas, provocações para a gente pensar. Para a gente pensar. Na nossa vida com Deus, qual que é o legado que a gente está construindo? Para deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, enfim. Davi, ele fez muita coisa na sua vida, mas eu acho que a que mais marca a vida dele é que de fato ele foi um homem segundo o coração de Deus. Pecava? Pecava. Mas se arrependia. Tinha um coração quebrantado e contrito para se colocar com o rosto em terra e clamar o perdão de Deus. Esse foi o legado de Davi, um dos, pelo menos. Salomão deixou o legado de ter pedido sabedoria a Deus. Ainda que tenha pecado depois, que tenha em um momento dado da sua vida se corrompido, mas ele de fato na sua juventude, quando se tornou rei, ele deixou esse legado de se importar com as coisas que realmente
são importantes. Colocar diante de Deus, clamar a Deus aquilo que realmente é importante. Ele podia ter pedido riquezas, ele podia ter pedido mulheres, ele podia ter pedido glória, mas ele pediu sabedoria. Esse foi o legado de Salomão, o mais importante, o maior deles. Eliseu deixou o legado de ter pedido a porção dobrada de poder, a mais do que o seu mestre, né, o profeta Elias. Quando Elias estava para se encontrar com o Senhor, Eliseu falou: eu quero porção dobrada do teu poder. Isso é um marco na vida dele, esse foi o legado dele. Alguém que operou grandes maravilhas diante do povo através do poder de Deus, através da unção dobrada. Mas pensando também, irmãos, em tudo isso, em legado, em o que a gente está fazendo, como que a gente está se preparando, pensa comigo também sobre aqueles que estiveram aqui antes da gente. Nós estamos aqui em 2024, hoje Deus me deu a graça, o privilégio, a responsabilidade de pastorear essa igreja, mas teve pessoas antes da gente. A gente precisa parar um pouco para pensar nisso, e teve muitos legados que foram formados aqui durante esse tempo. Se a gente for pegar lá dos 42 anos, né, atrás, de 82, até 96, quando se tornou igreja organizada, e de 96 até aqui, 28 anos. Teve muita coisa, muita história, muita gente trabalhando. Muita gente que orou, muita gente que trabalhou, que suou, que clamou a Deus para que nós estivéssemos aqui hoje comemorando 28 anos de organização. E se nós podemos, e nós fazemos isso porque afinal é o nome da nossa igreja, né, IPI Ebenezer, se nós podemos declarar sempre Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor, é porque a ajuda do Senhor também sobre esta igreja se manifestou através de muitos que estiveram aqui. Muitos servos do Senhor estiveram aqui antes desse momento. Muitos deixaram as suas marcas, o seu legado de herança para nós desfrutarmos hoje. Nós estamos desfrutando. Eu creio que o que a gente vive hoje também as bênçãos que Deus nos dá, os livramentos, toda a assistência do Senhor. É claro que é graça dele, mas eu creio muito nisso, que é fruto de oração daqueles que estiveram aqui antes. São as orações ecoando ao longo do tempo. Mas eu falei aqui que, no que diz respeito aos reis, o legado deles está registrado nos livros da história da época, né, feito pelos profetas, e chega até nós através da Escritura, certo? Muito bem. Mas eu quero ver com vocês, assim, a gente ver, de fato, alguns registros, alguns documentos, não de Davi, não de Roboão, não de Ezequias, não, nenhum deles, mas da Ebenezer. Apaga a luz aqui para mim, por favor, e coloca aqui, tira o programa da projeção, por favor, e coloca os slides das fotos, por gentileza. Isso, pode ir passando devagarzinho. Queridos, esse irmão é o senhor Cezino Claudino. Aí fiz a legenda ali: o irmão que ofereceu sua casa para a realização do primeiro trabalho do ponto de pregação do Jardim Solitude. Culto realizado em 21 de março de 82. Eu perguntei ali para algumas irmãs, esse irmão já está com o Senhor hoje, né? Não tive o privilégio de conhecê-lo, mas mesmo assim, só pela foto, quando eu vi assim, eu senti um carinho tão grande pela vida dele, porque foi na casa dele, né? Pelo que eu vi nos relatos, nas atas, nos boletins, que tudo começou do ponto de pregação. Glória a Deus pela vida desse irmão, porque o legado, um dos que ele deixou, foi ser aquele que recebeu primeiramente a igreja na sua casa. Pode passar, por favor. Isso, não sei se vai dar para... É possível fechar aqui as cortinas, por gentileza? Só para ficar um pouquinho melhor de... Isso, obrigado. Muito bem.
Aqui acho que já dá para ver melhor, né? Ótimo. Obrigado, irmãos. Então aqui alguns momentos ali de construção, né? Os irmãos em cima do caminhão, descarregando caminhão de terra. Muita gente trabalhou para isso aqui acontecer. Pode passar. Carregando tijolo, descarregando caminhão de tijolo. Literalmente carregando pedra, né? Para o negócio acontecer. Pode passar. Aqui está um pouquinho escuro, mas a fachada da nossa igreja construída com o mesmo arco da porta aqui hoje, né? Mesma coisa. Pode passar. Essa ocasião aqui é 18 de dezembro de 83, né? Cerimônia de lançamento da pedra fundamental do templo que estava em construção, data em que a igreja passou de ponto de pregação para congregação presbiteriana do Jardim Solitude, né? Pode passar ali, por favor. Eu achei muito legal porque no álbum que tem lá, os irmãos veem que tem os números ali, né? Aí embaixo tem uma legenda, né, com os nomes das pessoas. Isso eu achei muito bacana, para a gente compreender também. Quanta gente, né? Pode passar. Ali, os irmãos colocando ali os materiais para pedra fundamental, né? Para que fosse lacrado. Pastor Carlos Meyer, né? Que hoje está jubilado, mas esteve aqui acompanhando. Pode passar. Isso aqui. Também, novamente, o pastor ali, os irmãos colocando. Eu quero fazer um destaque especial aqui, irmãos. A gente honra as pessoas, né? Mas a glória é sempre de Deus, é bom lembrar. Mas, ó, alguém conhece essa irmã aqui? Quem falou? Isso. A irmã tinha que conhecer mesmo, né? Tava junto lá. Irmã Amélia. Nossa querida irmã Amélia. Tá vendo, irmã? Tá vendo a senhora aqui? Depois eu mostro para a senhora no celular. Não quero não. Só se for de alegria. Só se for de alegria. Isso é legado, irmãos. Isso é legado. Essa irmã nós temos que glorificar a Deus, mas também honrar a vida dessa irmã. Da Iraides. Acho que está na outra foto, mas estão aqui desde o começo. Eu fico pensando nisso. Tem a história da igreja dentro de si, na cabeça. Deixaram um legado. Estão deixando o legado e vão deixar por muito tempo em nome de Jesus, né? Para a glória dele. Pode passar. Ali, abril de 84, inauguração do templo, ainda de madeira, né? Olha quanta gente que tinha. Pode passar, por favor. Pastor ali também, Meyer, conduzindo, né? Pode passar. Isso ali à frente da rua, né? Bastante carro, tinha que deixar para frente um pouco ainda, né? Rua de terra. Pode passar. Eu fiquei impressionado quando eu estava vendo as fotos. Irmãos, é muita foto. É muita foto. Eu separei aqui só algumas. Mas eu fiquei impressionado quando eu vi quanta gente nas fotos, nos registros, sempre lotado de gente. Lotado de gente. As irmãs sempre falam isso. E realmente, nos registros, né, aqui a gente tem os documentos fotográficos. Muita gente. Pode passar, por favor. E muita criança. Tem muita foto com muita criança. Eu fiquei impressionado com isso, assim. Pode ir passando. Ali tem mais fotos das crianças. Pode ir. Isso. A irmã, ali é a senhora, né? O rostinho não deixa mentir, né? Isso, irmã Iraides. Pode passar. Isso, ali a igreja já de pé, né? Construída, né? Pode passar. Isso. Que eu falei, sempre cheio de gente, né? O irmão Cezino lá atrás, né? Que nós comentamos. Isso. Pode passar. Pode passar. Isso. Olha, irmãos. Irmãos, o meu sonho é que a gente chegue de novo, no mínimo, nisso aqui, de quantidade. No mínimo, disso para mais. É o meu sonho. Eu preciso que você sonhe isso comigo. Eu preciso que você sonhe isso comigo. Porque nós vamos pela fé alcançar. Em nome de Jesus. Pode passar, não sei se tem mais. Agora uma época mais atual, um pouco, né? Não vou arriscar dizer o ano, mas não tinha marcado. Mas ali vemos a pastora Valdete, né? No primeiro banco ali. Que também pastoreou essa igreja. O João Henrique ali atrás com a Dulce também, né? Pode passar.
Isso, ali as irmãs também, a Amélia, a Iraídes, com a Val, né? Eu falo Val porque ela é uma amiga pessoal nossa, né? Mas é a pastora Valdete, pastor Madeira, João Henrique ali também, pode passar. Numa época mais recente aqui depois, com o pastor Jonathan, né? Que esteve aqui antes da minha chegada aqui, né? Os irmãos ali também, bastante gente. Pode passar. E aprove ao Senhor chegarmos até aqui. Aprove o Senhor chegarmos até aqui, né? Esse é um registro do ano passado. Pode passar. Volta na primeira foto, por favor. Do irmão Cezino. Isso, aí. Irmãos, os irmãos vê que o irmão está pregando, né? Está conduzindo ali o culto. Nas fotos que eu não tinha me dado conta, eu vendo em casa, eu fui ver. É esse púlpito aqui. É esse aqui. Só foi pintado, Eu pintei assim que eu cheguei aqui que ele estava precisando. Mas o fato... Pode tirar as fotos, por favor. Obrigado. E pode acender aqui para mim, por gentileza. E eu digo isso do púlpito porque... Quanta gente já não pregou aqui? Né? Quanta gente já não ministrou essa igreja, já não trouxe a palavra do Senhor aqui? E que responsabilidade que é estar aqui? É só com a ajuda de Deus que a gente pode fazer isso. E aqui já estiveram tantos, vimos ali algumas fotos, o pastor Carlos Meyer. Eu vou citar alguns aqui, talvez eu me esqueça, se eu esquecer os irmãos me ajudam aí. Teve o pastor Matias Quintela, que fazia atos pastorais. Teve o Alceu Braga, teve o Gustavo Brandão, Raul Caixeta, Edson Primo. Teve a Valdete, né? O Madeira, o Jonathan. E agora Deus me incumbiu essa responsabilidade. Eu não sei se eu esqueci de algum pastor. Enfim, senão os irmãos me alertam ali depois. Servos de Deus que deixaram o legado deles, deixaram a marca deles aqui na vida dessa igreja. Oi? Lucindo. Ducino. Ah, tá. Ah, tá. Isso se tinha na foto, então não conheci. Mas o fato, irmãos, é que, como eu falei, a igreja começou lá em 82, como ponto de pregação, se tornou Congregação Presbiteriana Independente do Jardim Solitude, em 83. Depois de quase 14 anos do início desses trabalhos, foi organizada como igreja, né, em 96, e passou a se chamar Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Solitude. Mais tarde se mudou o nome para IPI Ebenezer. Mas essa é a data que nós comemoramos hoje, dos 28 anos de organização. Mas o ponto, eu já quero partir para a conclusão, irmãos, até que chegasse a ser uma igreja organizada, ponto de pregação, congregação, e constrói templo, e descarrega caminhão de terra, e evangeliza, e traz as crianças... Até que a igreja se organizasse, que é o que nós comemoramos hoje, muita gente trabalhou aqui. Muita gente deixou legado aqui, nesse púlpito, trazendo a palavra. Muita gente trabalhou aqui. Muita gente, como eu falei, suou, chorou. Para que a gente estivesse aqui hoje, para que a gente pudesse ter aqui o nosso momento depois, nós vamos almoçar. Muita gente deixou a sua marca. E nós, muitos aqui já estão há muitos anos, temos duas irmãs que estão desde o começo. Eu estou aqui há 2 anos, estou começando meu 3º ano agora de pastorado aqui. Mas qual que é o legado que a gente está construindo de agora para frente nessa igreja? Para a gente deixar quem vier depois de nós. Nós não vamos estar aqui para sempre. Eu não vou ser pastor aqui para sempre. A gente não pode romantizar, se iludir nesse sentido. Então nós precisamos preparar o terreno, preparar o ambiente para quem estiver aqui depois de nós. E o que a gente está fazendo para isso? E eu não estou dizendo que não estamos, mas eu quero que a gente pense e se pergunte o que nós estamos fazendo para isso. É um legado de trabalho? É um legado de esforço, de oração, de participação, de unidade, de evangelismo? Porque, irmãos, que Deus nos guarde, eu não estou dizendo que alguém faça ou deixe de fazer, mas que Deus nos livre a mim como pastor desta igreja, e livre a nós como comunidade, de nós construirmos um legado de murmuração,
um legado de preguiça, de desânimo com as coisas do reino. Porque tantos suaram aqui. Nós não podemos fazer menos. Eu falei aqui na quarta-feira, daquele texto, né, quem coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Nós não podemos olhar para trás e se deixar desanimar. Não, nós temos que olhar para frente. Nós temos que olhar para frente. E construir um legado, preparar um ambiente para quem estiver aqui depois. Eu quero ler um texto aqui, você não precisa abrir, mas está lá em Provérbios 9:11. Texto muito bonito. Esse texto fala o seguinte: porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Que ele está falando acerca da sabedoria, que é através da sabedoria que isso acontece. O temor do Senhor, e depois ele fala, é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência, porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Que ele nos ajude a trabalhar com o nosso melhor, construir o nosso legado com o nosso melhor, assim como aqueles que estiveram aqui antes de nós, nos anos que ele tem nos acrescentado e vai nos acrescentar ainda, para a glória dele. Amém? Que Deus abençoe tua vida. Eu convido você a orar mais uma vez comigo, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor usou de misericórdia conosco, o Senhor usou de favor com esta igreja, Pai. E cuidou de nós e abençoou esta igreja através dos servos que estiveram aqui antes de nós, Senhor, através dos teus servos levantados pelo Senhor. Nós te glorificamos, Senhor, primeiramente ao Senhor, porque o Senhor é o dono da igreja. A igreja é tua, Pai. E porque a igreja não morre quando nós deixamos de estar aqui, mas ela permanece. E muito obrigado porque ao longo desses anos o Senhor foi levantando pessoas para trabalharem nesse campo, Senhor, para prepararem esta terra, para plantarem, para colherem, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque tantos irmãos, e aqui não há como mencionar, Senhor, é impossível mencionar todos de fato que trabalharam aqui, seja aqui com a mão de obra, seja em intercessão, talvez longe daqui, mas o Senhor preparou pessoas para que isto fosse construído, este ministério fosse construído. E nós te glorificamos por isso, Senhor. Muito obrigado, Pai. E que o Senhor nos ajude, Pai, primeiramente a olhar para frente, Senhor. Se nós olharmos para trás, que seja para contemplar aquilo que o Senhor já fez, como nós fizemos aqui, Senhor. Para te render graças pela história que o Senhor permitiu que esta igreja vivesse. Que o nosso olhar para trás seja tão somente para isso, mas que para construirmos o nosso legado, para desempenharmos o trabalho do Senhor neste ministério, que nós possamos olhar para frente, Senhor. Para frente, Senhor. Sonhar juntos, estar unânimes em oração, Pai. Trabalhar com afinco, Senhor. Que o Senhor me ajude, que o Senhor ajude os meus irmãos, Pai. A nós prepararmos, Senhor, este ministério, Pai. Com o nosso melhor, com aquilo que nós temos de melhor, ó Pai. Para que também, quando não estivermos mais aqui, Senhor, que outros possam conduzir a Tua obra, preparados pelo Senhor, mas que nós possamos ter deixado a nossa marca, um legado abençoado. Não um legado mau, Senhor, não um legado de que faltou alguma coisa, que podia fazer mais, mas um legado abençoado, um legado de paz, de comunhão. Em nome de Jesus e para a Tua glória, nós te glorificamos e nós te agradecemos. Amém. Amém, glórias a Deus. Depois eu mando as fotos lá para os irmãos. Se alguém puder me cobrar depois, eu mando lá para os irmãos, tá bom?